Você está sincronizando na Udesfera. Eu sou a Ritinha, a Rushi. E eu sou o Lianota, o seu co-host. Olá, olá, olá. E hoje, né, aí um vídeo sobre uma coisa diferente, uma coisa que não é Doctor Who hoje, Ritinha. Vamos falar de Tokusatsu hoje, uma de nossas paixões. Sim, um dos pais, se não o pai, o avô do Tokusatsu, que é Gojira. É o primogênito, na verdade, do Tokusatsu Gojira. Godzilla definitivamente ele influenciou, né, o Tokusatsu moderno, ele é o pai do Tokusatsu moderno praticamente. Hoje a gente vai falar sobre dois filmes específicos de Godzilla que estão extremamente correlacionados, que é Gojira, né, de 1954, o primeiro filme, um filme icônico, um filme de terror psicológico e ficção científica, e o Godzilla Minus One, que foi o último filme de Godzilla até o lançamento desse vídeo aí. Se você já tem, sei lá, Godzilla versus sei lá, o peixe do Lago Ness, a gente ainda não viu, tá ligado? A gente tá bem atual do que tá acontecendo agora. Então o último filme atual foi Godzilla Minus One, que é praticamente um reboot, um remake do Godzilla de 1954. Então vamos começar, né? Tá, você pode começar, Liamoto. Ok, originalmente a ideia desse vídeo era ser uma comparação, né, uma comparação entre os dois filmes, porque eu ainda não tinha visto Godzilla de Minus One. É um filme que eu guardei muito tempo para assistir. Eu assisti todos os filmes de Godzilla, eu sou muito fã dessa franquia que tanto me encanta, que eu amo demais ver esse bicho atômico destruindo cidades e batendo em monstros. Só que eu sempre guardei para mim o Minus One porque eu precisava de um dia ideal para assistir ele. Eu precisava daquele o dia, entende? E né, pra gravação desse vídeo eu assisti e virou meu filme favorito de Godzilla agora, talvez o meu filme favorito de ficção científica, porque esse filme é muito bom. Então a ideia original era fazer uma comparação, só que eles têm muitos elementos diferentes, ele tem até mensagens diferentes, eu diria, e mas a gente vai fazer, na verdade, aqui duas reviews. Uma review de Godzilla de 1954, né, e um Minus One. E como começa, né, Gojira, de 1954? Ele começa, né, já com aquela música icônica, aquela música tema icônica de Godzilla, que ela volta em vários filmes, voltou em Minus One, essa música extremamente icônica, ela é extremamente ela é nostálgica pra mim, eu conheci a franquia Godzilla em 2020, pra mim ela traz um tom de nostalgia muito grande, tá ligado? Ela é muito maneira, é muito incrível como essa música ganha ressignificado para mim sempre que eu escuto ela. Ele começa, né, com os créditos, o filme todo em preto e branco, anos 50 ali, a ficção científica começando a caminhar, tá ligado, para alguma coisa. E é muito maneiro ver como há mensagens sobre. Porque, né, esse filme tem um barco ali com alguns marinheiros, aí acontece uma explosão nuclear, Ritinha. O que você acha disso? Primeira cena aí. Parece muito com algo que aconteceu em Tóquio em 1945, você não acha? Então, a gente já começa a entender, né, a tendência do filme, a mensagem que ele quer passar sobre armas nucleares, uma coisa que é muito oposta ao que estava acontecendo com os quadrinhos naquela mesma época, né, os quadrinhos americanos, onde coisas nucleares davam poderes, né, tipo a supervalorização, a coisas nucleares davam superpoderes, faziam super-heróis humanos poderosos, enquanto Godzilla ele vai trazer a mensagem oposta que trazem monstros horríveis que destroem cidades. Uma coisa que eu acho muito interessante desse comecinho é um fator meio Cosmic Horror, que aquele velhinho lá, o velho da Ilha Otto, ele fala que o Godzilla é uma criatura que vive no mar e que ele acorda às vezes para se devorar da humanidade quando ele despertar. E eu achei isso muito maneiro, porque me lembrou muito as escritas do Lovecraft, como o Dagon e chamado de Cthulhu, que apesar de ambas as criaturas terem outros níveis de poder, tá ligado? Tipo, horror cósmico e tal, me lembrou muito, tá ligado? A escritora Lovecraft com a criatura adormecida no mar que desperta e destrói tudo. Ainda nesse comecinho a gente tem a introdução, né, ao professor Ionek Yaname, que é um dos personagens mais... Eu posso ter pronunciado o nome muito errado, viu? Só deixando bem claro. Mas eu vou chamar ele só de professor, que ele é o paleontólogo aqui. Que é, ele dá uma explicação lá sobre as condições da Ilha Otto, que está acontecendo. E eu achei muito maneiro que depois disso eles vão fazer uma expedição, né, para a ilha Otto.
E nessa cena a gente tem a primeira aparição do Godzilla. O que você achou dessa primeira aparição do Godzilla, Ritinha? Assustadora. Deve ter sido assustador a sensação de ter visto esse filme no cinema em 1954. Ele é meio tosco, né? O Godzilla, tipo, o rostinho dele. Ele chega até a ser fofinho até. Ele é bem bobinho assim o rosto dele. Só que como o filme trata e caminha, dá a sensação de medo de qualquer forma, tá ligado? Ele é aterrorizante de qualquer maneira. Então, ele foi feito, né, até anacrônico a gente analisar ele por uma visão de hoje, porque era uma época completamente Sim, diferente, muito. né? Com os efeitos, os recursos para efeitos especiais eram completamente diferentes, e ali eles tiveram todo o cuidado de fazer com que era possível na época. Sim. Para 54, meu Deus, esse filme realmente devia ter sido. Não, toda a sequência desse filme, porque, tipo, esse bicho gigante, tá ligado? 50 metros, que deve ser uma coisa absurda, tá ligado? Pra alguém dos anos 50, tá ligado? Uma criatura de 50 metros. E depois, tipo, a cena que ele faz a baforada atômica, tá ligado? Que deve ter sido momentos que ninguém esperaria, tá ligado? Hoje em dia é muito normal, né? A gente já atrelou essa imagem, tá ligado? Do Godzilla com bafo atômico. Mas pra alguém que não conhecia e viu pela primeira vez, meu Deus, isso deve ter sido top cenas, tá ligado? Deve ser muito assustador. E depois disso a gente tem a primeira aparição, né? O Godzilla vai ali pro mar. E o doutor. E tem depois outra cena que é eles explicando, né, sobre o Godzilla e tal, ali no bagulho. Ali que tá tipo uma conferência política, alguma coisa assim. E eles falam, né, que o Godzilla é uma criatura vindo do Jurássico, que, de novo, é na minha interpretação do filme, mas eu acho que é o que o filme quer dizer mesmo, que o Godzilla não surge exatamente da bomba nuclear, ele pode até ser mutado, tá ligado? Porque no Minus One é assim, mas ele é uma criatura que está adormecida, tá ligado? Ele despertou por causa das bombas nucleares. Ele é um monstro, uma criatura jurássica de 50 metros de altura, muito grande, e depois disso temos um dilema, né, sobre um dilema político ali, que é sobre as informações, se o Godzilla ele deve ou não vir a público, né? Se você quer falar alguma coisa sobre esse ponto, Ritinha? É um dilema político, mas também eu acho que a gente pode ver de um ponto de vista que é a política trabalhando também com a manipulação da mídia, né? Porque eles não querem levar a culpa de levar o medo ao povo, né? Sim. Então, tipo, a minha interpretação é que, primeiramente, a preocupação deles, que é o que os políticos falam, é econômica, né? É o mesmo bagulho aqui do Brasil que teve recentemente o negócio da escala 6 por um, tá ligado? Sempre que alguma coisa que realmente vai favorecer a população, que vai trazer alguma informação, a primeira preocupação dos políticos é a economia, e, tipo, a economia sobrevalece, tá ligado? A, o bem-estar humano, né? A gente percebe disso desde a libertação da escravidão aqui no Brasil também é um bom exemplo, entende? E, tipo, essa é a preocupação dos políticos, que a população vai entrar em pânico, isso vai afetar a economia, que para mim é uma interpretação que realmente muito válida sobre uma visão política, mas também tem a interpretação da mídia, né? Que a mídia pode manipular tais informações e realmente é uma moeda de duas faces aqui, tá ligado? É uma faca de dois gumes. Sim, até porque muitas vezes a mídia ela é manipulada pela política. Então eu acho Sim. que dá pra gente ter essa visão assim dos dois lados. Só que pela interpretação da cena, é tipo. É que a mina lá, a jornalista, ela xinga, né? O político japonês. Eles estão em contrapontos aqui, eles estão em pontos opostos, no caso. É, mas aí ela é uma pessoa que está indo contra eles, mas ainda tem o resto, né? Depois disso, eles estão a cena, que eu acho também extremamente icônica, por isso que eu anotei, que é a do Cruzeiro, né? Tá aqui ali a galerinha dançando bem legalzinho, e o Godzilla chegando no mar. Tipo, se a gente tivesse essa cena hoje, que eu acho que no filme no Minus One eles não fazem essa cena, infelizmente, teria sido um negócio muito assustador também, tipo, mas tipo, muito potencialmente assustador, que seria tipo o pessoal dançando ali na. Algo meio Mega Tubarão também, que tipo, a criatura vindo por baixo, tá ligado? Eu acho que ia ficar muito maneiro. Seria bem assustador, e com os recursos de hoje ficaria um negócio muito, muito bonito. Um bagulho que, tipo, desde da cena que eles vão, né? Eles têm que ir pra expedição, aí já vê uma figura ali pelos figurantes, que é uma figura de tapa-olho. E essa figura de tapa-olho é um doutor, é o doutor Shirizawa. Ele é um cientista muito renomado, muito inteligente ali. Essa figura depois ganhou um remake no Monsterverse também, de tão importante que essa figura é, tá ligado? E
praticamente ele tem uma amizade ali, né, com o protagonista que eu não lembro o nome agora, que é o cara lá do avião, que eu não lembro o nome, O Ogata. aviador, e com a filha lá do paleontólogo, que é o Dr. Shirizawa, que tem uma cena, né, com a Kimiko, que ele leva pro laboratório, que depois a gente descobre que ele tá mostrando, né, o Oxygen Destroyer. O que você acha disso, Ritinha? É interessante que anterior a isso tem uma cena, né, da filha do paleontólogo falando que ela quase não sobreviveu à bomba de Nagasaki, logo depois Sim. da cena do Congresso. Você percebe que no Minus One, o tópico da Segunda Guerra é extremamente explícito, né? Esse que eu toda hora tocando. No 54 ele é um pouco mais background, é porque é muito recente, então todo mundo sabe o que aconteceu, tá ligado? Mas eles não são tão diretos a esse ponto. Só que ela fala isso, né? Sobre Nagasaki. Falei sobre. É, porque aqui eles vão dando pequenas alfinetadas, né, colocando. É bem claro, mas ao mesmo tempo ele é muito nas entrelinhas, né, Sim, dando umas alfinetadazinhas nos Estados Unidos. aí depende um pouco do contexto histórico. Você tem que entender o contexto histórico um pouco para entender o filme, né? Enquanto Uhum. no Minus One, já que é um filme histórico, ele trata toda hora diretamente, ele é até um pouco didático sobre esses temas de guerra. Sim, sim. Godzilla chega a Tóquio, Ritinha, e destrói um trem. Então, aí já vem a primeira cena assim grande do Godzilla, né, dele chegando na cidade, e todo mundo entrando em pânico, todo mundo maluco, ele destruindo todas as casas, pisando em tudo, né? O próprio professor tá lá pra Sim, ver. sim. Tem aquele dilema, né? Que o professor não quer que matem o Godzilla, porque ele é o último da espécie dele, né? E ele tem que ser preservado, né? Que ele é uma criatura da biologia muito importante para a biologia, né? Ele tem que ser preservado. Então, o habitat dele foi destruído, ele foi transformado por conta dessa destruição. Ele sobreviveu a ataques nucleares, então ele seria uma inovação para a ciência, né? Mas ele também é um perigo para aquele povo. Sim. Como eu falei, o filme ele dá umas alfinetadas pequenas, né? Ele é bem indireto, ao mesmo tempo que ele é direto. Sim. É que essa é a crítica do filme, né? Sobre armamentos nucleares, que é o trauma da guerra do Japão sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Que é ali em 54 fazem o quê? Ah, 8 anos, 9 anos? É um acontecimento que é discutido até hoje, né? E na época que o filme foi lançado, era algo muito recente. A guerra terminou em 45. O filme foi lançado em 54, fazia o quê? 9 anos. Então, para eles, era muito. Se hoje ainda é algo muito discutido por conta da crueldade, imagina naquela época que faziam só 9 anos. Era tudo muito recente para eles, era Sim. uma ferida muito aberta. Não é uma coisa que se esquece em 9 anos, também não se esquece em 80. Verdade. Bom ponto, Ritinho. Ainda hoje, né, você percebe como o aumento nuclear é um medo, né, da cidade, é o que evitou por toda a Guerra Fria acontecer uma terceira guerra, né? Depois que inventaram a arma nuclear, o perigo de uma destruição planetária ficou mais iminente, né? É por isso que tá tanto esse medo de uma terceira guerra mundial, porque certamente vão usar armas nucleares e aí o mundo explode. Uhum. Tem um cuidado muito grande, né, nas cenas em que o Godzilla aparece. É uma coisa que é uma inovação para a época, né? Você vê que toda Uhum. a produção se esforçou muito em cada movimento, cada ângulo ali ser milimetricamente pensado para causar um medo, para dar aquela sensação de grandeza daquele bicho. Sim, é o cuidado milimétrico com a câmera, né? Que faz aquela sensação de grandeza, coisa que no filme de 56 eles não tiveram tanto cuidado assim, fica algo meio sitcom, ou aquela visão que a gente tem, sei lá, da porro clássico, tá ligado? Coisa que aqui em Godzilla eles têm um cuidado muito milimétrico com a câmera, que faz aquela sensação de grandeza. E outra coisa que eu sinto muito que o preto e branco ele dá aquela sensação de terror a mais, ele casa muito bem com todo esse jogo de câmeras. O fogo todo branco, tá ligado? Dá aquele terror. Todos os takes são lindos desse filme. Esse filme é extremamente fotográfico, até pra um negócio de 54, ele não fica anacrônico nem envelhece mal, ele fica extremamente aterrorizante você olhando aquilo, entende? O preto e branco, eles souberam muito bem como usar o preto e branco a favor deles, né? Sim. Nossa, eu acho muito bonito esse filme. Esse filme, mesmo sendo um filme de 54, anos 50,
sei lá, quantos anos atrás? 80 anos? Não é 80 anos, foi um pouco exagerado. 70 e poucos anos. Esse filme envelheceu muito bem, ele é realmente bonito, todos os takes. Ele é muito bem pensado, muito bem trabalhado. Ele é uma obra de arte, tá ligado? Ele é pensado como uma obra de arte mesmo. Uma crítica que é o apelo de toda ficção científica, ser uma alegoria social, né? Esse filme faz eu sempre falar essa frase, que eu acho muito interessante. Como eles trabalham muito bem isso. Eu acho que não há nada mais puramente ficção científica do que você usar ela para uma crítica social. Acho que esse é Sim. o ponto mais fascinante da ficção científica. Sim, eu acho que isso é realmente a essência do filme e da ficção científica também. Uma coisa que eu ia dizer é que, como o Bafo Atômico, que né, eu falei um pouco antes, mas como ele tem esse choque né, com o filme, ele me lembrou muito. É que o Godzilla, né, o design do Godzilla é a fusão de dois dinossauros, que é o Tyrannosaurus, pelo menos a visão daquela época do Tyrannosaurus, com o a Stegosaurus, que é aquele dinossauro com vários espinhos nas costas, que é um dinossauro herbívoro. Só que outra coisa que me lembrou, esse fato dele cuspir tipo uma rajada atômica, foi o Parasaurolophus. Que eu não sei se nessa época ainda tinha essa visão, eu não pesquisei. Depois a gente pode colocar aí na edição um Wikipédia com informações bem bonitinhas, mas antigamente o Parasaurolophus era um dinossauro que o pessoal dizia que ele cuspia fogo. Parasaurolophus, quem não sabe, é aquele dinossauro que tem tipo uma crina aqui atrás da cabeça. E eu não sei se isso foi inspiração também pro Godzilla, tá ligado? Esse fato de cuspir tipo uma rajada atômica, uma rajada de calor, né? Eles falam no Minus One. Mas tipo, eu achei isso muito maneiro do filme e é icônico, né? Uma coisa que aparece nos outros filmes de Godzilla, com aquele aspecto meio azulado, em outros filmes com outras cores também, como no Shin Godzilla, que tem aquela coloração roxa, e é uma coisa que é muito vinculada ao Godzilla. Aí, né, a gente tem uma cena que, nossa, isso aqui é o puro filme de Kaiju, né? Não é nem o puro filme, nem o puro Godzilla, nem o puro Tokusatsu, é o puro filme de Kaiju, que é o monstro gigante destruindo toda a cidade, acabando com toda a cidade. Isso aqui eu achei. Isso aqui é lindo, né? É uma sequência inteira do Godzilla destruindo tudo, só que não é só lindo, é triste. O filme te faz sentir tristeza, porque ele pega muito a perspectiva dos seres humanos. Você vê as pessoas sofrendo, tudo sendo destruído, tudo queimando. O traje também é muito bem feito, né, Mota? Assim, até realista, assim, se você for pensar na época. Apesar de ser um traje muito difícil de usar, né? Porque ele era muito quente, então o ator que estava ali usando ele sofreu muito. Ele é um traje, assim, perfeito. Sim, é uma coisa que eu queria até complementar, né? Que a visão, né? Que o Godzilla é um dinossauro gigante, é praticamente essa lore dele. E a visão dos dinossauros da paleontologia antigamente eram mal feitos, né? Porque eles não tinham essa noção de carne, né? Eles não faziam os animais carnívoros, eles faziam dinossauros muito magrelos, muito desnutridos. E apareciam várias aberrações que hoje a gente sabe que não eram exatamente como eram os dinossauros. Entretanto, todavia, esse Godzilla, ele é muito carnudo, ele tem muita... Ele tem muito detalhes, ele realmente é muito bem feito, todo o aspecto da fantasia. Eu até fiquei meio apaixonado, porque ele tem as coxas muito grandes, Ritinha. Que Godzilla é esse? Godzilla bonitão, ele tem as coxas muito bonitas. Me perdoe, Gostou Ritinha, mas... dos colchão dele, pô? Ele tem as colchonas, assim. Não, é muito bem feita essa fantasia e a gente tá por bastidores, né, que a pessoa que estava lá dentro, em vários momentos, quase morreu, né, asfixiada, porque era um traje muito quente, muito abafado, que no segundo filme eles não tiveram tanto cuidado com esse traje, porque é até bom, né, porque eles valorizaram mais a vida, né, de quem estava dentro, então fizeram um traje um pouco mais leve. Mas mesmo assim, esse traje é realmente muito icônico, muito aterrorizante. Outro ponto também é que esse filme ele usa magistralmente os efeitos práticos, né? Não é à toa que esse, Sim. como a gente já falou no início do vídeo, é considerado o primeiro tokusatsu, né? Que o princípio de um tokusatsu, basicamente, é você saber usar os efeitos práticos. Sim. Isso é até um ponto que eu ia falar um pouco mais pra frente, mas, tipo, toda a sequência do exército ali, dos militares lutando contra o Godzilla, é uma coisa que a gente já viu em muitos filmes de monstro gigante, só que a gente percebe que aqui é literalmente a gênese disso, né? Que a gente sabe que sempre que vai ter filme de monstro gigante, o exército nunca vai conseguir destruir o monstro gigante. Não pode ter tanque, pode ter
avião. O Godzilla, ele bate nos aviões desse filme como se fosse muriçocas, tá ligado? Ele fica batendo neles, é muito maneiro. Ele vai, e vai explodir nos aviões, é toda uma sequência com efeitos especiais muito bem feitos. E como eu tava dizendo antes, né, a gente vê muito pela perspectiva das pessoas, né, tipo, a destruição, tudo que tá acontecendo ali. Então, algo interessante é quando mostra as pessoas nos abrigos, né? Que a gente vê que aquilo ali não é só a consequência das destruições do Godzilla, também é um retrato das vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Ali eles estão retratando o que eles passaram. Né? São filhos que perdem os pais, são pais que perdem os filhos, pais e filhos que morrem juntos, né, nessa tragédia. Sim, sim. Achei até uma cena, né, que é da mãe com a filha, né, que ela fala que tá ali, tendo toda essa discussão. Nossa, essa é uma das cenas mais. Porque normalmente em filme de monte gigante, a gente tem meio que uma romantização. Eu não diria romantização, mas tipo. É, uma romantização que, tipo, é radical. O monstro gigante destruindo a Power Rangers, principalmente. O monstro gigante e os robôs gigantes destruindo a cidade, brigando. Olha que radical. Nesse filme a gente vê toda a perspectiva triste, aterrorizante. O Godzilla, que é um desastre, ele é análogo a um terremoto, a um furacão. E a gente vê uma cena da mãe, né, segurando a filha, falando que a cidade toda em chamas, sendo destruída, com as chamas no preto e branco, estando brancas, né, tipo, que dá aquele aspecto mais terrorizante. E a gente vê a mãe falando com a filha que em breve elas estarão com o pai dela. Eu vi essa primeira interpretação no canal Desmaratonando, que é um ótimo canal de Godzilla aí. Se estiver vendo aí, salve aí. Mas, tipo, que provavelmente o pai dessa garota morreu na Segunda Guerra, tá ligado? Morreu talvez em Hiroshima e Nagasaki, ou algum bombardeiro americano. E fica mais pesado se você pensar nessa perspectiva, tá ligado? Essa cena da mãe abraçando a filha. Exatamente, né? Por isso que é tão importante o contexto histórico para você poder apreciar esse filme da maneira certa. E você vai pegando pequenos pontos ali, você vai vendo como é um filme forte, como não é só um filme de kaiju, não é só um filme de monstro gigante. É uma crítica social Sim, a partir disso. sim, muito forte essa crítica social, muito bem feita. Aí a gente tem a cidade inteira em chamas, chamas brancas, que pra mim dá aquele aspecto mais lindo mesmo, tipo, tem um plano extremamente aberto, que o Godzilla é tipo um detalhe em meio aos prédios, que eu acho que, tipo, muita coisa que teria hoje em dia, coisa que envelheceu muito bem, esse filme envelhece muito bem em muitos aspectos, eu acho que quase no aspecto envelhece mal, tá ligado? Em quesito de história, até mesmo a narrativa dele, eu acredito que ele seja até mais rápido do que, por exemplo, o Minus One, em quesito narrativa, não só por causa do tempo, que ele é um pouco menor, tipo, 1h30 ali, mas, tipo, ele tem uma narrativa que é totalmente direta, tá ligado? Objetiva. Ele vai mostrando as coisas importantes acontecendo coisa após coisa, muito que o Shin Godzilla faz também, que é, tipo, mostrar o acontecimento logo, logo. Ele não se perde, ele não é arrastado em nenhum momento, na minha opinião, tá ligado? Ele realmente é uma narrativa não frenética, mas ele é pontual no que ele tá mostrando. Depois disso, a gente tem uma das cenas que eu acho muito tosca, essa cena, é meio estranho depois de elogiar tanto, mas eu acho muito tosca, que é a cena da torre de rádio. Que é tipo os caras falando de rádio e tipo Godzilla vindo e eles continuando falando, tá ligado? Do rádio. E eles vão morrer de qualquer jeito, mas eles continuam falando. Eu acho muito engraçado essa cena, sei lá. É algo que meio que refazem Minus One também, só que lá não parece tão Sim. tosco, é mais desesperador. É porque é meio que no Minus One é meio. Detalhe, né? Eles deixam como detalhe. Aqui não, eles dão foco, né? No Godzilla chegando, o cara mó bobão do Godzilla, assim, piscar de peixe morto, assim, chegando na torre e os caras falando, tá ligado? Eles falam, Sayonara! Aí o Godzilla destruindo tudo. Eu acho muito maneiro isso. Ele comendo a antena e eles morrendo, Sim. pá. Sim, depois a gente tem a cena ridícula, né? Que eu já falei aqui, do Exército versus Gojira, que vem uma maldição aí que em filme de monstro gigante nenhum. Nada do exército vai conseguir destruir um monstro gigante. É justamente isso. Talvez o Godzilla Minus One quebrou isso aí, parando pra pensar agora, mas daqui a pouco a gente chega nela. Mas aí tem a cidade toda destruída e depois disso a gente tem uma cena do hospital, que eu acho essa cena do hospital muito chocante, muito coisa que poucos filmes de monstro gigante, até mesmo pouco o filme de Godzilla fez depois, que é tipo mostrar, né, as pessoas mortas assim, tá ligado? Mortas não, mas as pessoas feridas, né, por causa daquele desastre assim. É uma coisa que a gente vê muito em filme de terremoto, filme de furacão, e é uma coisa que está análoga que é esse Godzilla, né, que ele é um desastre natural, um desastre nuclear.
Ele é um desastre natural, consequência de um desastre nuclear. Sim, exatamente. A gente não tem aquela romantização do Godzilla que a gente tem em outros filmes, que eu acho muito bom, até porque em outros filmes a gente vê outros dilemas, outros monstros que significam outras coisas, tá ligado? Como poluição, é, exploração, tá ligado? E a gente vê em outros filmes o Godzilla sendo um aliado da humanidade. Eu acho bom porque o Godzilla tá indo contra outras coisas ali. Nesse filme, o Godzilla é o vilão, no caso, tanto nesse quanto no Minus One. Ele tá vindo pra representar a bala nuclear que tu já comentou, no caso. Uhum. Então, a Emiko, ela promete ao Dr. Shirizawa que ela não vai contar a ninguém sobre os experimentos que ele tá fazendo, né? Só que ela O simplesmente não Oxygen consegue. Destroyer. Sim, ela não consegue aguentar ver as pessoas sofrendo. E ela conta e pede pro amigo dela ir com ela, implorar pro Dr. Shirizawa compartilhar esse experimento dele para poder destruir o Godzilla. Sim, usar, né? Porque é que meio tosco falando pra pensar assim, mas não é tosco, é uma crítica também que tá no filme, que eles vão. A coisa nuclear que eles começaram isso, eles vão terminar também com outra bomba, no caso, que é o Oxygen Destroyer, que é o Oxygen Destroyer, pra quem conhece a franquia de Godzilla, é outro bagulho que vai ser depois muito importante, que ele vai dar origem a Destroyer, que é o meu monstro de Godzilla favorito, é o final boss da segunda era de Godzilla. Ele vai dar origem a outras coisas também, que também é a solução do Minus One, de certa forma, que essa bomba que é efeito de oxigênio, que era o estudo do Dr. X. Ele começou estudando sobre oxigênio e sem querer ele descobriu isso, tá ligado? Sobre essa tecnologia através do oxigênio que meio que destrói as partículas. Eu não entendo muito bem essa parte, mas você percebe que é aquele pezinho da ficção científica inicial que tem muitos conceitos de ficção científica, bem teóricos, explicativos, que estão na trama que trabalha com a ficção, né? E aí, ele tem medo, né, do conhecimento dele ser usado para algo ruim no futuro. Então, por isso mesmo, ele não quer compartilhar. Porque mesmo se ele Sim. destruir a pesquisa dele, ele ainda vai ter isso na cabeça dele. Então, ele tem medo de ser obrigado a usar isso pro mal. Sabe o que isso lembra, Ritinha? O Oppenheimer. quê? Lembra um pouco Oppenheimer. Só que Verdade, Oppenheimer verdade. vai para outro caminho, né? Oppenheimer vai para outro caminho, mas lembra um pouco Oppenheimer, né? Eu não vi o filme Oppenheimer, no caso, mas, tipo, eu lembro que quando tava tendo. Lançou Godzilla Minus One, foi o mesmo período de Oppenheimer, né? Que tava no cinema. E o pessoal tava falando que Oppenheimer é uma prequel de Godzilla Minus One, brincando, no caso, né? Mas não tá errado, de certa forma. Pô, não ironicamente, é uma prequel. É uma Né? prequel de Godzilla Minus One. Não Godzilla Minus One, só o Godzilla Minus One, como esse Godzilla também, Gojira de 54. E depois o Oppenheimer se arrepende, né, da criação da bomba nuclear, do compartilhamento dessa informação, né? Dessa criação dessa coisa que destruiu milhões de pessoas, matou milhões de pessoas, né? Em Hiroshima e Nagasaki. E depois teve muitos testes e até hoje passou a Guerra Fria toda, aquela tensão, tá ligado? Você percebe que o Dr. Shirizawa, ele carrega esse mesmo fardo, né? E ele quer evitar isso ao mesmo custo, a todo custo. Só que o que faz o Dr. Shirizawa meio que, né, usar o Oxygen Destroyer, mudar de ideia, não mudar de ideia, mas, tipo, dar o Oxygen Destroyer é aquela cena das crianças, né, cantando na televisão, que, tipo, acho que essa cena devia ser mais comentada, que essa é uma das melhores cenas de todo o cinema, que é logo depois da destruição, tudo aquilo que aconteceu, essa cena das crianças cantando impacta o seu coração, mostrando toda a destruição de Tóquio, de tudo aquilo ali que aconteceu, tá ligado? Eu acho, mano, incrível. Gojira de 54 é um filme que eu recomendo muito assistir, você tendo esse contexto histórico que é muito forte, muito maneiro. Aí depois disso o Dr. Shirizawa, ele, né, ele ajuda, né, com o Oxygen Destroyer, ele que doa conhecimento científico que ele conseguiu, né? Só que antes disso ele queima, né, todos os planos do Oxygen Destroyer para que não cause. Se não me engano, isso é meu pai até, mas em outro filme de Godzilla os caras conseguem chegar a conseguir fazer outro Oxygen Destroyer. E isso é meio triste para um pensar que não valeu tanto a pena assim, mas mesmo assim é muito bom, né? Você vê ele destruindo os planos do Oxygen Destroyer aqui. Depois disso, a gente pode ir pra sequência, né, Ritinha? Pode comentar sobre a sequência no mar. Então, o Dr. Shirizawa, ele aceita, tá? Mas com a condição de que ele vá lá deixar, né, o Oxygen Destroyer lá no fundo do mar. Pra justamente, quando tiver da hora de acionar, onde ele possa cortar a corda e ele se sacrificar, né? Porque ele sabe que se ele voltar, ele pode ser usado para,
enfim, fazer novas bombas nucleares, por conta de novos conflitos, então ele se sacrifica para poder salvar os outros. Sim, outra coisa que é muito importante conceitualizar é que o Godzilla, meio que depois de todo aquele negócio que ele fez, né, em Tóquio, toda a destruição que ele causou, o corpo dele cansou, né, e é exatamente esse momento que ele tem que aproveitar para isso. Sim, sim, né? Justamente o momento que ele tá ali desprevenido, né? É justamente nesse momento que o doutor ele aciona o Oxygen Destroyer. Sim, se sacrificando, destruindo com ele essa arma, né, que não pode ser porque mesmo se ele mantesse vivo, existe a possibilidade do governo japonês, alguma coisa, tentar forçar ele a dar esse conhecimento, né? Então ele se sacrificando é outra forma de ele meio que concretizar ali que nunca mais iam utilizar aquela arma, né? Eu acho isso muito bonito do filme. Essa cena é muito bonita, é muito forte, muito interessante como eles fazem toda essa sequência, tá ligado? Como eles demonizam de todas as formas possíveis, que é pra demonizar mesmo, os armamentos nucleares, que é o que o filme encerra, né? Que é o paleontólogo falando que se não pararem, né, com os avanços tecnológicos de armas nucleares, se eles não pararem com esses testes, com essas coisas, outros Godzillas, outros monstros gigantes poderão vir, né? E eles terminam com essa conscientização. Eu acho isso muito maneiro. E meio que não é o que acontece, né? Outros monstros, vários outros monstros aparecem depois, que dá origem aos 39 filmes de Godzilla. Eu acho que não teria maneira melhor do que terminar com essa mensagem, né? Sim, muito bonito. Então é um grande começo para uma grande franquia, né? Sim. E agora, indo pro último filme dessa franquia, né? O último filme, de novo, nossa perspectiva de tempo aqui, 2025, gameplay aqui, nossa, 2025 que a gente tá vivendo aqui. Indo pro segundo filme agora. Falando agora de Godzilla Minus One. Tradução original, Deuszilla 1 minuto, é isso? Godzilla menos um, como assim? Menos um. É, isso aí. É que, mano, o filme japonês tem uns títulos muito estranhos. Eu sei porque eu vi Evangelion tem filmes, né? Tem 3 filmes e tem um filme de Evangelho que é literalmente o título é Evangelho 3 mais 3.0 mais 1.0, é um título bem longo e esquisito, tá ligado? Então eles têm esse título. Aí praticamente aí o Deuszilla menos um aí. Outro filme que é uma obra-prima. Esse filme é uma obra-prima. O melhor filme de Godzilla, já falando aqui, porque esse filme é muito bom. E ele começa, né, com Godzilla. Ele começa com um plano aberto mostrando a Ilha Otto, que essa Ilha Otto é muito, muito igual à Ilha Otto de 54, só que aqui ela é aqui se passa na Segunda Guerra e aqui tem um canto que é tipo um reparo para aviões kamikazes, né? Aham. Aí a gente vê, né, o plano inicial, que tem o namikaze do filme, né, o Koichi, ele não quer ir fazer a missão dele, né, que contextualizando os namikazes, né, aqueles aviadores japoneses, que eles se jogavam contra os embarcamentos dos aliados, que no caso, eu acho que nesse momento aqui, período histórico, é os Estados Unidos, né, e para destruir, que no caso eles se matavam, né, eles se sacrificavam numa ideia nacionalista, supernacionalista, né, que nessa época... Esse filme tem muito contexto histórico Japão, sobre a Segunda Guerra, mais do que o anterior, então fica já alertando isso, mas tipo, Japão, né, Segunda Guerra Mundial, Japão vai ser análogo aqui, palavras falsas que eu vou falar aqui, YouTube, sinto muito, mas tipo, análogo ao governo bigodista, eu ia falar a palavra, mas resolvi ser mais tranquilo, mas análogo, né, ao governo bigodista, porque eles fizeram, né, muita chacina, destruição aos países orientais ali, como a China, a Coreia, e eles são análogos ali ao país bigodista e aos italianos fascistas nessa época aí, que tá tendo a Segunda Guerra, período de muita morte, muita destruição. Entretanto, todavia, apesar do Japão, né, esse país super nacionalista, que aí com o imperador Hirohito, eles estão sofrendo muito nas mãos dos americanos. Os americanos também não são inocentes nesse momento, que os americanos causaram muita destruição e morte também. Não é à toa que essa guerra encerra com atos de desumanidade maiores que já existiu, né, que é as 2 bombas nucleares no Japão, que é um dos maiores atos de desumanidade de toda a história, atos mais condenáveis assim do governo americano, dos aliados. E ele começa com esse contexto totalmente histórico, né, do Koichi, que é um nome casa, né, nesse contexto histórico que os soldados americanos, japoneses,
se matar se jogando aos barcos americanos. Só que o Koichi, ele não quer realizar, ele não quer fazer esse, esse viés, né, dos soldados japoneses e se matar, e um ato covarde, né, de covardia, segundo ele finge que a nave dele tá com algum defeito e ele vai pra Ilha Oto. Só que isso faz ele ter toda a sequência ali do Godzilla, que eu chamo de Godzilla magrelo, que é o Godzilla antes da mutação, que nesse filme o Godzilla é uma criatura assim, jurássica, pré-histórica, que tem a lenda ali na ilha do Godzilla, só que ele é só um dinossauro, assim, tipo um Tiranossauro Rex bem feio, com os dentes pontudo, magricelinho. Né, ele começa bem gráfico, assim, a gente vê o Godzilla mordendo um dos pilotos, né, ele é bem violento ele esse mata início. muito, é uma sequência muito brutal, né, dele matando todos o pessoal ali, e tem a cena que vai ficar o filme todo matutando isso na mente do Koichi, que é quando ele tá ali no caça dele, ele tem que apertar o gatilho, só que um ato de covardia ele não aperta, né? Isso acaba matando todas as pessoas ali, tirando uma pessoa que sobrevive, que é importante depois do plot. Sim, né, ele fica se sentindo muito culpado porque ele teve 2 atos de covardia, segundo ele, né? Sim, que é o primeiro de não se matar, né? Não morrer pela sua nação, e o segundo de não apertar o gatilho, né? Do caça dele. Sim. Logo depois dessa sequência brutal da ilha, né, a gente vê o Koichi num navio indo pra casa, né? Ele tá voltando da guerra. E quando ele chega lá na cidade dele, ele vê tudo destruído, assim, não tem nada. A casa dele foi destruída, os pais dele morreram, né? Todo mundo que ele conhecia morreu, ele fica arrasado. Né? E tem a vizinha dele lá que chega já com raiva dele, mostrando. É vergonha porque ele é um soldado namikaze, né? Então, eu tô falando certo, é namikaze ou é kamikaze? Os meninos vivem me corrigindo com isso. É Kamikaze. kamikaze, né? Kamikaze. Kamikaze. Namikaze, pessoal, é o 4 Hokage de Naruto, e eu confundo muitos nomes, foi mal aí. Mas, aleatório, é o pai do Naruto, Minato Namikaze, e eu acabo confundindo com a palavra kamikaze, mas kamikaze, né? Tá, Sim, ele é um kamikaze. soldado kamikaze, foi mal aí, pessoal. Mas ele é um soldado kamikaze e era pra ele estar morto. E ela culpa ele, porque covardes que não se mataram por sua nação. E de novo, é aquela visão super fascista, nacionalista do soldado morrer pela nação, tá ligado? Que coloca aqui, né? Que ele devia estar morto nessa hora. E como ele foi covarde em não ter morrido, né? Não ter se matado. É, né? E o filme todo é ele meio que fazendo as pazes com esse momento dele, dessa fraqueza. Porque ele vai se remoendo nisso o filme inteiro, não só né? isso, ele aceitando que ele tem que estar vivo, sim. O filme traz uma mensagem oposta, talvez, não oposta, né? Mas ele traz uma outra ideia do que o sacrifício lá no primeiro filme, né? Do 54. Só um ponto que eu queria falar, Ritinha, que eu acho que nós dois seria importante, acho que nenhum de nós dois acaba notando, que é que ele ganha as fotos, né? Dos caras que morreram lá, os mecânicos lá. E como ele leva essas fotos consigo e como essas fotos vão remoendo a mente dele, né? Vão torturando ele durante o filme. É a foto do. Porque ele se sente responsável por todas aquelas mortes, né? A foto das pessoas com as famílias, com os filhos. Né? Ele não se sente digno de nada porque ele sente que ele tirou essas pessoas das suas famílias. Então, depois dessa cena dele chegando, né, vendo tudo destruído, a gente vê rapidamente ali, né, Mota, mostra rapidamente as pessoas tentando recuperar alguma coisa daqueles destroços, né? Tá tudo destruído, tudo quebrado. A gente vê rapidamente as pessoas ali tentando resgatar alguma coisa do que elas tinham, né? Elas tentando ter aquela sensação de casa de novo, né? É uma região que sofreu com bombardeios americanos, né? E a gente tem esse contexto aí no filme. E tem esses destroços que é tudo muito brutal ali, que tá. É o Japão tentando se recuperar, né? Depois desse desastre. E outro ponto interessante é a gente ver as personagens femininas, né? Em ambos os filmes. Em ambos os filmes elas são agentes ativos, né? É que eu ia falar que no primeiro filme a gente até queria ser meio machista, né? Tipo, a personagem feminina fica um pouco, às vezes, um pouco mais de lado. Tipo, a Emiko, tipo, ela servindo o pai dela, que é uma coisa meio japonesa, meio cultural, mas, tipo, só servindo um chazinho ali, tá ligado? Que é o contexto. Só que aqui, mano, eu acho que muito bem feito, tá ligado? As personagens femininas em Minus One. Sim, né? Em ambas as franquias, em ambos os filmes, elas são agentes ativos, só que
No primeiro Godzilla, a Emiko ela serve mais para ser uma ponte entre o cientista e as outras pessoas, né? Aqui, a Noriko, ela dá força ao protagonista, né? Ela é a razão pela qual ele quer tentar ser melhor em algum momento, sabe? Ela tem muita importância aqui, essa personagem. Ela tem ela acho que ela tem um poder narrativo aqui, né? Uhum. A Noriko, ela tem todo um peso dramático, né? Porque ela também perdeu tudo nos bombardeios. Ela perdeu os pais, assim como o Koichi, né? Ela aceitou cuidar de uma criança, de uma pessoa que ela nem conhecia, sabe? Ela teve esse ato de humanidade, esse ato de bondade em meio a tanto caos, de cuidar de uma criança desamparada, né? Sim. E ela encontra o Koichi e eles decidem criar essa criança juntos. Você vê que mesmo em meio a tanto caos, a tanta crueldade, né? Os dois, cheios de traumas, eles ainda têm esse ato de bondade para com aquela criança que não tem culpa de nada e acabou desamparada por conta dessa crueldade que aconteceu. E vai passando o tempo, o Koichi ele começa a trabalhar, né? Ele começa a trabalhar tirando as minas que ficaram no mar, as minas que foram deixadas durante a guerra, né? Que é um trabalho super perigoso. Só dando um contexto histórico dessa parte aí, Ritinha, que nesse tempo agora, historicamente, né, depois das bombas nucleares, os Estados Unidos entra com a iniciativa de reconstrução do Japão, né? Porque depois da guerra é criada a ONU, né? Que ela tem esse dever, né, de que jamais de novo aconteça uma guerra como aconteceu novamente, como aconteceu na Segunda Guerra, né? Ela existe justamente para essa função, né? Coisa que hoje em dia a gente está muito perto de, a gente está num período muito tenso politicamente, que a gente percebe que a ONU não tem tanta poder, né? Eu não sei poder, mas eu não vou saber explicar direito as palavras agora, as palavras me fogem. Mas você percebe que a gente tá num momento muito sensível, como esse filme Minus One, ele vem com um momento muito bom para conscientizar novamente sobre guerra. E a ONU é criada para isso, a gente tem algumas consequências, né? Como, tipo, algumas coisas da Itália, a Alemanha é dividida em duas, e começa um projeto de reconstrução do Japão nesse momento. Os Estados Unidos ele vem para ajudar nessa reconstrução do Japão. E tem esse negócio aí das minas, né, que tanto o Japão quanto os Estados Unidos tocaram várias minas pelo mar. Eles têm esse trabalho de desativar essas minas. Uma coisa interessante, né, Mota, a gente vê de que a arte, ela reflete a sua época, né? Você vê que em 1954 eles fizeram o primeiro Godzilla justamente para criticar essas bombas, esse ato de crueldade, né, de bombas nucleares, justamente para ter essa conscientização. Hoje em dia, sei lá, 70 anos depois, a gente ainda está falando sobre isso, ainda tem, né, vem Minus One também para criticar mais uma vez isso, saindo para criticar justamente isso, né, esse momento super tenso que a gente está vivendo, flertando de novo com guerras, com ataques nucleares. Sim. A gente está mais uma vez refletindo a nossa época, né? Você vê como esse filme ele realmente ele sai em um momento perfeito. Assim como aqui no Brasil, a gente tem o Ainda Estou Aqui, que é um filme que fala sobre a ditadura, né? Que exatamente é esse momento que a gente está vivendo, de a gente flertando de novo com esses ideais da ditadura. Sim. Então é interessante ver como a arte vai refletindo a sua Sim. época. Nossa, muito, muito bem falado, Ritinha, muito bem. É um negócio que acho que dá pra concluir com isso, que, tipo, ok, a ficção científica às vezes pode ser à frente do seu tempo, mas mais que tudo, ela é fruto do seu tempo, né, Ritinha? Eu acho que é a coisa mais que a gente pode extrair disso, né? Que ela é principalmente fruto do seu tempo. Como no 54, Sim, ela vem com essa ideia sobre a Guerra Fria, né? De caos nuclear, de pedir uma guerra nuclear. E como é agora em 2025, né? Quando tá passando 2023 ou 2024, eu não lembro quando lançou esse Minus One. Foi 2023? Foi no final de 2023, né? 23. Que como em 2023 ali já tem a guerra da Ucrânia, né, algumas coisas acontecendo em Israel, que é as coisas que ainda agora que está acontecendo mais tensões políticas, né, e aí você percebe que como esse filme vem também com uma ideia meio anti-guerra, anti-militarismo também, sobre toda essa ideia de esse anti-nacionalismo extremamente extremista, né, e como esse filme faz muito bem, bem pontual todas as mensagens desse filme. Muito aplaudível isso. Muito bem falado também.
E também ele tá mostrando ali um período que a sociedade está se adaptando, né, o pós-guerra. Porque ele se passa justamente ali no finalzinho, 45, então estão ali as pessoas lidando com esse pós-guerra, tentando voltar à vida ao normal, mas ainda lidando com as perdas que esse desastre trouxe. Uhum. Só um negócio que me veio à mente agora. Se vocês não entenderam, que quem está assistindo isso não entendeu a gente comentando sobre esses dois filmes, é que Godzilla e ficção científica é extremamente político. É extremamente político toda a narrativa que está sendo comentada. Não exatamente escolhendo um lado político, mas é extremamente político o que é dito aqui, tá ligado? Que sempre vai ter aquele nerdola falando, digitando, ficção científica, monstro gigante, é só pra ter briga, os caras ficam metendo a ideia, política, essas coisas. Não, se você não entendeu isso, ficção científica, você é um ignorante, você não entendeu qual é a premissa desses dois filmes, né? Que é literalmente criticar esses pontos, como Godzilla não é só um monstro gigante, ele significa mais, tá ligado? Justamente, né, Lamota? Justamente, né? Eu acho que se você é um admirador da ficção científica e você não entende o lado político da ficção científica, você está assistindo errado. Você não entende o que é a ficção científica, você não entende o princípio desse gênero, né? Porque você vai ver, dificilmente você vai assistir uma produção de ficção científica e que não tem uma crítica à sociedade, aquele período ou períodos passados. Eu acho que se você é um admirador da ficção científica e você acha ruim o lado político dela, então você é um acéfalo, sabe? Você é um jumento, um ignorante. Procure outra coisa para assistir, porque para você ser fã de ficção científica, você tem que entender esse lado político. Comentando que isso que tu falou, né? Entender o lado, não só político, mas entender que a ficção científica é uma alegoria social, né? E isso por si só já é um ato político. Isso por si só é um ato político já. A ficção científica por si só é um ato A político, arte, sabe? Se você não entende isso, sendo um admirador de ficção sim, científica, você é um ignorante, assim. sim, o ato é uma arte. A ficção científica é uma arte e ela tem um apelo político ali. Isso é muito importante contextualizar mesmo. Indo agora pro lado bonitinho do Muito filme, fofo. né? A gente vê ali cenas muito fofinhas, muito bonitinhas ali do Goichi, da Noriko, formando, se encaixando ali como família, né? Por mais ali que eles ainda estejam tentando se entender, eles ali estão se formando como uma família. Você vê momentos bonitinhos deles três, né? Deles alimentando o bebezinho, dela crescendo. É um momento muito bonitinho, Mano, né, não, essa Lemota? sequência é muito fofa, é muito bonitinha. Você shippa na hora, tá ligado? Esse casal que você meio que fica triste depois de um momento, porque, dando spoiler, né? O filme mostra que ela morre, você entende que ela não morreu, mas dá a entender que ela morre e tem uma fala muito forte depois dele, que ele disse que não teria, ele queria casar, mas ele não pôde casar, porque quando chegar a frase, eu não vou falar a frase agora, mas é uma das melhores frases da ficção científica que eu já escutei. Só que, tipo, até uma coisa que a gente podia ter comentado mais, né, sobre o quarteto, né, que ele forma lá com os caras que trabalham, que esse quarteto é muito interessante, que é muito comum, né, em anime, obra japonesa ter esse tipo de quarteto, que é o cara inteligente, o cara mais bobão e o cara forte e o protagonista, né, que é praticamente isso, que é os quatro lá do que limpa as minas, que eu acho muito legal esse quarteto, que eles até comentam, você já não é casado com ela, vocês não se casaram, ainda. Ele falou que não, porque você percebe que esse cara tem muitas feridas, muitos traumas, né? E essa sequência é muito fofa. A criancinha ali, a atriz da criancinha é muito fofinha, muito bonitinha, as cenas. E eu acho muito interessante como no meio disso tudo eles colocam um take muito rápido, muito ligeiro de um teste nuclear que acontece ali em 46, que eu não sei, se quiser a gente pode até dar depois uma pesquisada, que tem no filme, né, mostra o nome da operação, que eu não sei se é uma operação soviética ou se é uma operação americana de teste nuclear, que esse teste nuclear vai dar origem ao Godzilla, né? Ao Godzilla que conhecemos, não Godzilla magrelo, o Tiranossauro ali. Ao Gojira, gigantão, com as placas ósseas ali e da baforada atômica. Muito maneiro. Tem uma cena do Koichi que ele tem um pesadelo ali que eu acho essa cena muito maneira, que ele tem um pesadelo com o Gojira de novo. Eu acho muito forte essa cena. Porque a gente vai vendo, né, que ele tem dificuldade de aceitar aquelas pessoas como família, né? Ele sente que ele não merece por ter, entre muitas aspas, tirado, né, os entes queridos de outras famílias. Então ele não sente que ele merece algo bom. Tem um momento ali, Tian, que eu acho muito maneiro, que é toda a sequência ali no oceano, né?
Primeiro que eles comentando ali, conversando, e eles descobrindo por si só sobre o Godzilla, tá ligado? Eles vão juntando os pontos, falando sobre os atos ali do governo, e o Koichi levanta a possibilidade e eles descobrem que o Gojira tá vindo e tem um negócio do navio de Singapura, que também tá vindo ali pra ajudar. Eu acho toda essa sequência maneira, que depois, tipo, eles têm que usar ali aquelas bombas ali, tipo, eu não sei explicar, mas é tipo umas granadas, né? Tipo, umas minas ali, tipo, redonda, que eles têm que usar contra o Godzilla. E toda essa sequência, essa batalha contra o Godzilla, eu achei muito maneiro, mano. Porque eu, tipo, eu fiquei assim na cabeça, eu não lembro em nenhum momento assim da franquia Godzilla, nos 40 filmes de Godzilla, humanos normais lutando, tá ligado? Um quarteto de humanos normais lutando contra o Godzilla diretamente, tá ligado? Com arma assim. Porque, tipo, normalmente a gente vê tanques, vê aeronaves, vê mechas, tá ligado? Mas a gente não vê realmente os humanos ali no mano a mano com Godzilla. E me lembrou muito, sei lá, uma batalha de RPG, tá ligado? Contra um monstro gigante. Eu acho toda essa sequência muito maneira. E tem até aquele momento ali que o Godzilla revela, né? Aquele fator regenerativo dele. Que eu acho isso muito legal, esse fator regenerativo. Não é uma coisa nova. Quem já viu esse Godzilla. Outros filmes, provavelmente mais filmes anteriores, mas a gente viu principalmente em Shin Godzilla e Godzilla Earth. E a gente sabe que a Godzilla tem esse fator regenerativo também. Só que aqui eu acho que ficou muito. Eles inspiraram muito no anime que eu gosto muito, que é Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que tem um fator regenerativo muito parecido com esse também. O CGI aqui tá muito lindo, né? O CGI aqui tá absurdo, né? A cena dele se regenerando, dele levantando na água, né? O embate dele com soldados, assim, é Sim. maravilhoso de se assistir. Eu fiquei imaginando como seria ver esse filme Pô, no eu tô uma história cinema, muito né? Ver triste com essa cena isso. no cinema, Que né? na minha cabeça, esse filme não viria pro Brasil. Ele não iria vir pro Brasil por ser uma coisa japonesa, assim. E era o mesmo período de Godzilla. Ah, eu não lembro qual é o nome do último filme de Godzilla. Do Godzilla do Kong lá, contra o bicho de gelo e o macaco lá. Neil e Perry, acho. Com É alguma Godzilla coisa assim. E na e minha cabeça Universo, não no viria esse universo. filme. Aí um dia, né, eu tava com meus pais indo pro shopping, tá ligado? No Natal. E eu vi que esse filme tava em cartaz, tá ligado? Eu fiquei, caramba, quando ele veio, que tristeza. Porque, tipo, eu fiquei muito feliz e no outro dia eu queria já ver, tá ligado? No cinema. E no outro dia acabou. Ele saiu de cartaz. Mano, isso é um trauma, tá ligado? Caraca, É, tu viu no mano, último dia? nossa, isso foi muito triste pra mim. Eu fiquei muito triste porque eu disse, eu já ia chamar meus amigos, tá ligado? Pra assistir no cinema, provavelmente 3D. E provavelmente esse filme no 3D deve ser uma obra-prima, lindo. Só aquela cena lá do Godzilla dando bafo atômico, que é assim, nossa, mano, é muita tristeza, mas tudo bem, né? Pelo menos eu vi ele no tempo certo, esse filme. Eu vi quando eu estava mais preparado e eu amei assistir ele. Mas, uma coisa que eu queria comentar antes de comentar qualquer coisa, Ritinha, que então, assim, não, tem um bagulho que eu achei muito anticlimático e depois também foi Cinema 2, que ainda na sequência do mar ali, né, contra o Godzilla, que o Godzilla, ele vai começar a tocar, dar aquele ganchinho que vai tocar a música tema dele e vai ter a rajada atômica dele, tá ligado? Ele tá começando a acender. Só que aí chega o navio de Singapura e dá um tiro, tá ligado? Que salva a galerinha ali, o quarteto das minas ali. Só que, tipo, logo depois, em seguida, tem o Godzilla carregando a baforada atômica dele, idêntico, totalmente idêntico ao filme de 54, que começa com a fumacinha e depois vem a rajada mesmo, idêntico, e ele toca aquela rajada atômica no navio ali de Singapura. E isso eu achei cinema, eu amei essa cena. Esse filme nem tem um orçamento tão grande, né, Lhamota? Mas ele é, assim, ele é magnífico nos efeitos especiais. Ele tem um Sim, orçamento muito inferior a esses filmes da Marvel e tal. Mas mesmo assim, ele foi tão cuidadoso nisso que até ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais, né? sim, o principal ponto, tanto esse quanto o de 54, eles têm muito cuidado. Eles são cirúrgicos, tanto na cinematografia, quanto na sequência, quanto no roteiro. Tudo é extremamente feito com. Mano, o pessoal que fez esse filme com certeza assistiu os filmes clássicos, obviamente, né? E eles tiveram muito. Eles tiveram provavelmente muitos fãs. Então, eles fizeram com muito carinho esse filme. Esse filme tem muito carinho feito, tem muito carinho envolvido, tanto no design como no modelo do Godzilla, quanto nas coisas, tá ligado? Tudo é feito com muitas referências e com carinho muito cirúrgico. Esse filme é muito bem feito. Depois tem mais um ataque do Godzilla, né? Dessa vez ali na cidade, onde a Noriko tá trabalhando, né? E o Koichi, ele logo vê e vai lá tentar buscar ela, só que
Na hora que ele solta ali a baforada dele, tudo vai explodindo. Ela empurra ele pra ele ser salvo e ela acaba sumindo, né? Quando ele percebe que ele não consegue encontrar ela, ele Sim. fica arrasado. Como toda essa sequência é extremamente bem feita, né? Primeiramente, Godzilla chegando no Japão, onde uma criatura gigante, você sente aquele negócio gigante, é que nem Shin Godzilla. Shin Godzilla é outra obra-prima, a gente vai comentar aqui também em algum momento sobre Shin Godzilla, mas como é bem feita essa sequência toda. Ele chegando, o take da Kimiko, pera, Kimiko é o nome dela? Eu sempre esqueço. Noriko. Da Noriko ali no trem, tá ligado? E o Godzilla refletindo no espelho, pra dar aquela sensação de grandeza, como ele é gigante. O Godzilla chegando ali, tá ligado? Ele destruindo o trem, que é uma referência direta ao filme de 54, né? Que ele pisando, né? E sempre que ele pisa a laje, o chão ali sobe, tá ligado? E as pessoas correndo, tentando correr. A Noriko quase ficando pra trás de tanto terror, tá ligado? O Koichi salvando ela. O Godzilla, mano, é incrível, eles fazem isso de propósito, porque é bem lentinho. Eu acho que não tinha isso nos outros, não teve isso em nenhum outro filme, que nos outros filmes não tem isso, que as placas ósseas, elas meio que contraem, né, elas meio que saem assim, elas dão tipo uma levantadazinha. E é incrível, tipo, elas vão se levantando bem aos pouquinhos, aí depois dá aquela acelerada, ele dá aquela respiradinha, e depois solta tudo de uma vez, os prédios destruindo, a gente até certo momento achando que a. Qual é o nome dela? Eu sempre esqueço. A Noriko morreu, tá ligado? Essa sequência toda é absoluto cinema, cinema 2, é os momentos mais fortes do filme, né? É a melhor cena, eu acho, do filme, assim, disparada. E é muito incrível como eles conseguiram trazer o terror do monstro gigante de novo, né? Eu acho que eu só teria 2 pontos a acrescentar, que talvez se fosse à noite, essa sequência seria muito mais aterrorizante, que nem no filme original, mas de dia também trouxe muito destaque. E também tem referência, como a gente falou, né, a cena da destruição da torre, né, da torre de rádio, que é muito mais rápida aqui, mas é muito legal eles terem essa referência, né, eles se referenciarem essa cena. E é isso. Então, depois disso, né, como a gente falou, o Koichi ele fica arrasado, assim, fica destruído, né, porque ele gostava muito da Noriko. Como a gente falou, ele queria casar com ela, ele queria realmente formar uma família de verdade, ele só realmente não se sentia merecedor daquilo. E aí o amigo dele vai lá, um dos caras que trabalha com ele na marinha, né, ele é um professor também, né. Sim, esse personagem, eu acho que foi uma espécie de remake ao Shirizawa, só que não sendo o mesmo personagem, que eu acho que isso é muito bom. Que eles não desmereceram o personagem original, né? Que pela trama e pra onde a história vai levar, é interessante eles realmente não terem feito remake de personagens originais. Só que um bagulho que eu acho muito, muito forte, que é a cena do bar, que eles falam, né, que... Ah, então por que você não casou quando ela estava viva? Ele fala que a guerra dele nunca acabou. Eu acho muito bem feito. Essa frase, mano, eu acho que é a melhor frase que eu já escutei em um filme de ficção científica. Significa muito. Ela fala tudo sobre o que esse personagem tá passando, tá ligado? Tudo que ele passou, como desde 45. Ele tem passado por esse tormento, sobre os pesadelos dele, sobre os momentos de pânico dele, tá ligado? Quando ele acorda achando se ele ainda. Mano, é uma coisa que a gente não comentou, que ele acorda às vezes achando que ele morreu, né? Que ele tá tipo um purgatório, que ele morreu na guerra, tá ligado? Aquilo ali, tipo um purgatório torturando ele. É muito maneiro, isso é muito bem feito. O filme faz muito bem feito toda essa sequência. É justamente isso, né, de que a guerra nunca acabou, né, até hoje tem as consequências, ainda tem lugares radioativos em Hiroshima e Nagasaki, né. Uhum. Mais uma vez eles passando essa mensagem de que isso não pode ser esquecido, mesmo que tenha já passado muito tempo. O professor, né, ele convence o Koichi a entrar em um grupo de civis, né, que estão se juntando para tentar destruir o Godzilla, né. Que eles estão ali todos se juntando para montar uma estratégia, o professor está montando uma estratégia para justamente destruir o Godzilla, né. Eles vão usar ali os mesmos princípios de destruir o Godzilla dentro da água, só que dessa vez eles vão usar a pressão da água e não todo aquele negócio do Oxygen Destroyer do filme de 54, né. Arranjaram ali uma solução parecida, né. Sim. E sabe o que isso me lembrou, Ritinha? Me lembrou o Rogue One. Me lembrou muito Rogue One. Eu também, caraca, verdade! Esse finalzinho, assim,
Nossa, a gente foi muito igual, a gente escreveu Sim, coisas iguais, mesma coisa, meu Deus. lembrou muito Rogue One. Esse final, né, dessa parte pro final, é muito Rogue One esse filme. Sim, que é o momento ali da resistência, né? Que tem alguns civis que saem, os civis que ficam, falam que se ninguém fizer, quem fará, né? Que eles têm que ser meio que essa resistência, né, contra o Godzilla ali. E que, tipo, até o militar fala, né, que eles não estão sendo convocados, eles estão ali por livre e espontânea vontade, eles podem sair, tá ligado? Ele não dá ordens, tá ali pra realmente levar à frente esse momento, né? Que, mano, eu acho muito bonito esse momento desse filme, porque ele traz uma mensagem que é, tipo, não é sobre nacionalismo ou sobre a nação, é sobre proteger as pessoas que ainda estão ali, tá ligado? Eu acho isso muito bonito, muito maneiro. Muito Rogue One também, toda essa sequência dos soldados, né? Que a todo custo eles vão proteger o Japão ali e vão tentar derrotar esse monstro, essa criatura, né? Não é sobre nacionalismo, né? É sobre humanidade. É sobre eles Sim, cuidarem daquele país para os que vêm depois. Eles não estão fazendo isso para eles estão fazendo isso para gerações futuras. Tem uma fala ali, né? Enquanto eles estão decidindo sobre a destruição do Godzilla, estão arquitetando um plano de que eles não podem confiar nem no governo americano, nem no governo japonês, né, Lamota? pra variar, né? Isso aí, pra mim, é muito bebendo da fonte do Shin Godzilla, né? Que Shin Godzilla, nesse filme é muito sutil, né? Bem rápido esse momento. Só que Shin Godzilla é um filme, né? De 1 hora e meia inteira, ou não lembro se é 1 hora e meia, 2 horas, mas é um filme inteiro falando. O governo japonês é estúpido e ele se rende a um governo também estúpido, que é o governo americano, tá ligado? E é, e é isso, ele falando, tá ligado? É esse filme fazendo de novo essa analogia, eles bebendo da fonte do Shin Godzilla. Aproveitando, né, outro filme recente, né, 2016, que é o Shin Godzilla, que é um filme inteiro falando sobre criticando, né, o Japão se rendendo à soberania de outras nações, né, políticas internacionais, tá ligado? Não conseguindo resolver questões internas, né? E eu achei muito maneiro isso também, porque eu amo Shin Godzilla. Shin Godzilla, antes de eu ver esse filme, era o meu filme de Godzilla favorito. Agora esse é meu filme favorito de Godzilla, tá ligado? É só isso, né? Sim, eu vi há pouco tempo, né? Eu te falei e eu tô em êxtase, assim. Eu senti exatamente a mesma sensação de quando eu terminei de assistir Rogue One. Assim. Foi a mesma coisa. Sim. Nossa, nossa, toda essa sequência dos militares se juntando ali é muito boa, dos militares barra civis, né? É muito boa, é muito cativante, mano. É dá aquele aquecidinho, porque tem um momento que eles começam a meio que gargalhar, rir, tá ligado? Que é aquele momento que, de novo, que nem o Rogue One, tá ligado? Você ganha esperança, tá ligado? Você vê que aquela fagulha de esperança que não pode morrer, tá ligado? Que eles têm que ir contra. Eles têm um plano, tá ligado? Eles têm um plano que pode dar muito errado. Que nem o Rogue One também, que eles têm um plano que também pode dar muito errado. Só Uhum. que é a única coisa que eles têm, tá ligado? Que é a esperança. Até isso que o cientista fala lá, né? Que o que eles vão precisar nesse momento é um milagre, tá ligado? Tudo que eles têm é fé no milagre que pode acontecer, que eles derrotarem essa besta, tá ligado? Essa criatura que talvez nenhum plano A e nenhum plano B talvez dê certo, entende? Eles só esperam que dê certo. Eles estão todos ali dispostos a se sacrificar pelo bem maior de todos, mesmo que tenha uma chance mínima. Eles têm que tentar. Então, né, Lemota, eles começam ali a montar um plano, vários planos, plano A, plano B e tal, pra conseguir ali destruir o Godzilla, né? Eles não querem excluir nenhuma alternativa. E nisso, o Koichi ele decide que ele vai ter que se sacrificar nessa missão, né? Que eles vão precisar de uma distração. E ele decide que ele vai ser essa distração, né? Ele vai pegar ali um avião de caça, né? O kamikaze, vai chamar um dos caras que sobreviveram, né? Na ilha com ele. Uhum, pelo E mecânico ele lá. vai se sacrificar, né? Pra chamar a atenção do Godzilla, né? Essa vai ser uma forma dele se redimir pelo ato, entre aspas, de covardia que ele teve anteriormente. Sim, o filme dá até a entender, né, que ele vai realmente se sacrificar. Ele vai realmente morrer, né? Se vai se sacrificar. Eu tava o tempo todo pensando, mano, ele vai morrer, vai se sacrificar, vai ser triste. Mas eu não queria que o filme fosse pra esse caminho, tá ligado? Eu tava esse tempo todo pensando nisso. E é muito bom que ele não vai realmente pra esse caminho. Mas um negócio que eu acho muito legal essa sequência, né? Que ele meio que fica ali pesquisando, né, pra achar o mecânico lá da Ilha Otto, né? Depois, tipo, ele manda até uns xingamentos pra ele, falando que ele era o culpado. E ele chega muito bravo, batendo nele, mas depois a fazer o caça lá, que maneiro, mano, muito maneiro esse caça aí, personalizado ali, que tem tipo um negócio ali diferente. Muito legal essa sequência, o filme vai dando a entender que
morrer, né? Porque tem um telegrama que chega ali pra mulher que tá cuidando, né, da garotinha, né? Daquele telegrama que Uhum. vai parecer que aquela cena é depois, de certa forma, mas é depois. Pra pensar que é depois dele se matar, ele ter se matado, né? Sacrificado. Tem toda a sequência, né, do avião, da amada dele, tá ligado? Que a gente também pensa que tá morta nessa altura do campeonato. É uma sequência inteira de muito. Dá até um pouco de depressão pra gente, né? Porque a gente se apegou a esse personagem, a gente viu que ele passa por todo esse filme. E mesmo assim a gente sente que vai ser um sacrifício heróico, que é uma mensagem oposta que o filme quer passar, tá ligado? Que não, às vezes vale a pena viver, tá ligado? Vale a pena viver. Realmente é bom viver, é bom você não ter morrido durante a Segunda Guerra, tá ligado? Você não ter se matado durante a Segunda Guerra por causa de um governo extremamente nacionalista e fascista, tá ligado? É bom que você não tenha morrido por causa de uma nação e sim você ia se sacrificar por causa de pessoas que realmente importam pra você, tá ligado? Eu acho isso muito bonito do filme. Mano, a sequência ali do Godzilla no oceano ali, deles extraindo Godzilla, perdendo no oceano, os barcos ali, tá ligado? Muito Rogue One das ideias, né, Ritinha? Muito vibe do Rogue One. Sim, né? É bem tenso anteriormente a isso, a cena que ele vai meio que se despedir da filhinha dele, né? Sim, Porque ele vai lá, conversa com ela, tudo fofinho, ela dá um desenho a ele, que é muito ele, fofo. ela, a Noriko, que é algo que dá força a ele, né? Dá força para ele fazer esse sacrifício, né? Justamente isso que você falou, que ele não tá fazendo isso pro país dele, ele tá fazendo isso pelas pessoas que ele ama, pela Noriko, que ele acha que se foi, pela filhinha dele, né? Ele quer fazer isso para ela ter um futuro melhor. Sim, Justamente quando ele vai testar ali o piloto de caça, ele olha pro cara lá que ele chamou pra ajeitar o avião pra ele, né? O piloto. Ele olha e ele fala: é engraçado porque eu quero viver, mas eu tenho que fazer isso pela minha filhinha porque ela precisa ter um futuro. Né? sim, São cenas assim, bem melancólicas que você fica muito triste que esse personagem tem que se sacrificar por isso. sim. Outra coisa, outra pista que o filme dá pra gente que ele tinha tendência a se matar é quando tá ali, né, naquela sequência já com o Godzilla no mar ali, e o cara mais fortão, que o apelido dele é assim, que eu não lembro o nome dele, tá ali no rádio, ele fala, é bom você voltar vivo, hein, eu disse que a menina lá ficasse órfã. Ele fala isso e ele não responde, né, ele fica calado. Ele não respondeu, dando a entender que ele vai realmente fazer alguma coisa consigo mesmo, né, que ele vai se sacrificar pela causa ali, né, pra destruir o Godzilla. E é um susto, né, quando ele tá quando não funciona ali o plano A e o plano B, o plano dele ser morto ali pela pressão da água, então dele ser morto enquanto ele tá subindo ali da pressão da água, quando ele vai ali para tentar estourar o Godzilla, né? Porque quando no início do filme ali, quando ele dá um tiro no Godzilla com a mina, a boca dele explode, ele regenera, mas fica ali uma marca, então ele percebe que por dentro ele é vulnerável. Sim, Então, se ele jogar ali uma bomba dentro dele, provavelmente ele vai explodir e vai morrer. só um negócio antes que todo plano A dá errado, né? Tipo, muito maneira a sequência de todo o plano A ali, do Godzilla sendo afundado, depois eles executando o plano B e, tipo, ele sendo levantado, todo quebrado, e os barcos eles estão sem força, né? Eles não estão com força pra levantar. E chega, mano, essa cena é tipo. Vingadores Ultimato, tá ligado? Quando o Capitão América ali pra trás, Star Wars, Ascensão Skywalker, tá ligado? Quando o Lando chega contra as naves, chega lá o cara que eu chamei de cara engraçado, tá ligado? O cara mais desgraçadão, com um monte de barco, tá ligado? Pra ajudar. Eu acho essa cena absoluta de cinema, mano. Essa cena é muito épica. Ela é realmente muito épica, assim, tá ligado? Ela trouxe essa sensação muito épica. Eles puxando o Godzilla pra cima, tá ligado? Fazendo um plano B. Sim, e chega ainda mais no ápice, né? Quando o Koichi vai chegando e ele se taca ali dentro da boca do Godzilla. Você Sim, toma um susto, você fica, caraca, ele realmente se mano, tacou lá. acontece até explosão, tá ligado? Normalmente quando a gente acontece isso, fica, mano, será que morreu? E quando eles querem pra concretizar que realmente o personagem morreu, eles fazem explosão. E, mano, esse negócio do avião indo em direção ao Godzilla pra se sacrificar, meio que destruindo alguma coisa, né? Que é referência, eu pelo menos eu achei referência a Godzilla Earth. Que no último filme de Godzilla Earth, o protagonista, acho que é Hiro o nome, ele se joga em direção do Godzilla pra se matar, tá ligado?
porque com ele tá o... dando contexto, né, de Godzilla Earth. No Godzilla Earth tem a Mechagodzilla City, que é uma tecnologia ali que meio que destruiu a humanidade, corrompeu a humanidade, quase destruiu a humanidade. E o protagonista quer agora destruir essa coisa pra ela não voltar, tá ligado? Porque agora a humanidade e o Godzilla estão vivendo em paz, tá ligado? Aí, enfim, a humanidade conseguiu se conectar com a humanidade ali pra viver em paz. O protagonista, a cena final de Godzilla Earth é o protagonista indo em direção ao Godzilla pra se matar, junto com a garota ali que tá com a tecnologia do Mechagodzilla City, tá ligado? E me lembrou muito, tá ligado? Essa sequência aqui. Pareceu pra mim muito que o protagonista ia se matar ali, ia explodir, pra destruir o Godzilla, pra que o Godzilla não voltasse, tá ligado? Esse mal atômico. Mas não, mano. Depois ele tá com um flashback ali mostrando que ele sobreviveu, que tinha e essa solução é realmente criativa dele, tipo, ele se ejetou antes de ele se tacar ali, tá ligado? Destruindo o Godzilla. É muito maneiro ver o Godzilla todo morto ali, destruído. É uma felicidade, tá ligado? Ver esse vilão, porque ele é o vilão do filme, né? Acabado e morto. Sim, né? É muito maneiro porque ele vai meio que. Ele se parte em várias partes e cai, né? É uma sequência muito maneira, né? E tem rapidamente uma leve crítica, né? De que essas naves kamikaze, elas não têm aquele botão de ejetar. Sim, Eu lembrei agora que. muito bem feito, mano. Esse filme realmente vem. É que é um negócio que eu cresci vendo que o Japão. Eu acho que eu vi isso num vídeo do Nostalgia sobre a Segunda Guerra. Que o Japão ele não tem tendência a muito comentar sobre a Segunda Guerra, principalmente em história, essas coisas, eles não falam muito sobre a Segunda Guerra, que é um período muito vergonhoso, né, pro Japão ali. Só que, tipo, esse filme, ele vai a fundo, ele alfineta todo momento, tá ligado? Ele fala sobre o governo, ele fala sobre a Segunda Guerra, ele fala sobre esse nacionalismo, sobre esse passado do Japão, tá ligado? E ele fala, ele potencializa muito isso. E é uma coisa que no Gojira de 54 praticamente não tem, porque é um momento muito recente para eles, né? E Gojira de 54 veio com outro intuito, que é comentar sobre o mal nuclear, né? E ele fala muito sobre isso, Uhum. mano. É muito maneiro como eles vêm pra criticar esse negócio, tá ligado? Sim, sim, né? Então eles vão pegando ali pontos ali pequenos, momentos chaves, né? Eles criticam isso dessas naves kamikaze não ter esse botão de ejetar, onde eles têm que se sacrificar, eles não podem sair antes. Né? Que é justamente por isso que o Koichi ele chama esse cara, né? Que ele instala esse botão de ejetar, então a gente vê ele lá em cima, descendo pelo paraquedas, é um momento assim que você fica muito feliz de que ele não morreu, de que ele pode ter a chance de ser feliz com a filhinha dele, né? Eu acho que Sim. foi uma mensagem muito bonita pro final do filme. Nossa. E, né, a última cena, né, que é ele indo pro hospital descobrindo que a amada dele sobreviveu. E ela fala, mano, pra mim, ela fala que fecha esse filme como uma obra-prima, que é, enfim, a sua guerra acabou, né? E é muito lindo, mano, isso. Esse filme ele tem um final extremamente satisfatório, porque ele vem com essa mensagem. Eu não acho em nenhum momento ele covarde, tá ligado? Eu acho que em outros filmes, em outras coisas, eu acharia covarde não ter matado. Não, ele vem com uma mensagem totalmente oposta a esse sacrifício, tá ligado? Muito bom isso, muito bem feito. Eu fecho os dois filmes, tanto o Gojira de 54 quanto esse, como um nota 10, assim, tá ligado? Sim, né? Esse filme ele vem com a mensagem justamente de um sobrevivente da guerra, né? Dessa pessoa tentando se adaptar a esse mundo normal, dela tentando sentir que ela merece algo bom depois de tantas coisas ruins. Então, essa mensagem do final é justamente alguém conseguindo superar uma parte disso, conseguindo aceitar as coisas boas e conseguindo viver uma vida normal, apesar de tudo de ruim que ela passou. Sim, sim. E o filme meio que tem uma cena pós-crédito, né? Dá a entender que nada deu certo, o Godzilla vai voltar, tá ligado? Que, pra mim, Sim, o... sinceramente, eu fiquei um pouco feliz. Acho que eles podem fazer, tipo, um remake de Godzilla Contra-Ataca, trazendo outros monstros, tá ligado? Tipo, Envirus. Mais pra frente, sei lá, ter o remake japonês do Godzilla vs Kong, que seria um negócio muito maneiro. Não sei. Se eles forem pra esse caminho, pode ser. Eles podem trazer um lado mais sério pra essas tramas que normalmente são mais espalhafatosas, tá ligado? Mais bobonas, assim, que é o Godzilla que tem esses dois lados, que é o Godzilla crítica social e o Godzilla. Vamos fazer um besteirão com o monstro gigante. É o Godzilla batendo contra o Kong, olha lá. O Godzilla metendo pau na boca do Kong. Meu Deus, pessoal, que engraçadinho. É tipo, ele pode trazer uma trama mais séria, né? Se eles continuarem por esse caminho, porque foi um filme muito sério, foi um filme muito interessante, toda essa sequência.
e me apaixonei, né? Melhor filme de Godzilla, na minha opinião. Como eu falei, eu vi esse filme há pouco tempo, eu tô em êxtase, assim, nota 1000 pra mim. Me deu a mesma sensação de Rogue One, assim, Rogue One eu fiquei eufórica. Pra mim esse filme é perfeito, perfeito, perfeito. Eu agora que tô entrando agora, né, nessa franquia de Godzilla, porque eu gosto de Tokusatsu, mas eu comecei agora a ver as coisas de Godzilla, assim, eu certamente vou continuar depois desse filme, porque eu me Sim, apaixonei de verdade agora pela sim. franquia. Aqui nesse canal aqui a gente tá com essas duas paixões, né? Que é Doctor Who, que é a nossa série científica favorita, e a gente tá explorando Godzilla também, porque esse canal não é só Doctor Who, é ficção científica em geral. A gente vai também trazer outros temas em breve, mas ainda estamos caminhando aqui. Só que com certeza a gente, se tiver oportunidade, a gente vai falar sobre Godzilla de 56, Godzilla contra-ataca, Godzilla vs Kong depois, Godzilla vs Mothra, King Ghidorah, Godzilla vs Destroyer, que é o que eu mais ansioso, que é meu filme favorito. Era meu filme favorito de Godzilla, até eu conhecer Shin Godzilla, que é outro filme que provavelmente a gente vai falar também. Os filmes do Monsterverse, muitos filmes bons. Godzilla é uma franquia muito boa, são praticamente 40 filmes. Tem alguns besteiros no meio, tipo o Filho do Godzilla, que pelo amor de Deus, mas tem muita coisa boa disso aí tudo. Ok, fazer encerramento. Tem alguma consideração final sobre o filme, se tinha? Minhas considerações finais aqui são dois filmes incríveis, assim, eu tô em êxtase, os dois são maravilhosos, assim, as críticas por trás deles, né, você vê como cada época faz a sua crítica, né, como a visão de cada época é maravilhoso e foi uma experiência maravilhosa assistir esses filmes para fazer essas reviews. Ok. Minhas considerações finais aqui, Yamato aqui. Ah, é muito bom, dois filmes de ficção científica excelentes e com críticas sociais excelentes, com tramas políticas excelentes, com personagens excelentes e com monstros gigantes excelentes. Nada além de excelente nesse filme, muito bom. É, amei, muito bom, nota 10 para os dois. E praticamente isso. Segue nós aí, se inscreve no canal, né? Deixa o like, compartilha com seu amigo que você acha que vai gostar desse vídeo tá aqui também de Godzilla. Me chegue lá no Instagram, @liamota, que eu tenho minhas artezinhas lá, que são bem legais. Segue também meu outro Instagram, que é o @criativerso7, eu acho. Se você for no Liamota, você vai achar também esse Instagram, que é meu de webcomics. Colocar aí no final uma imagem para a gente mostrar que eu sou muito fã de monstro gigante. Então já fiz também meus monstros gigantes também, né? Eu tenho um kaiju que é muito parecido com o Godzilla e tá na minha webcomic. Então se você interessar, vai lá na minha webcomic, é muito boa. E isso aí, Mestre de Luxo também, que eu sou parceiro aí. O pessoal que é de Doctor Who e veio ver esse vídeo também gosta de Godzilla. Eu sou o artista oficial lá dos Mestre de Luxo. Então, se você pesquisar o Mestre de Luxo lá no Instagram, você vai lá pro Telegram deles, melhor pirataria de Doctor Who que existe, com vários quadrinhos, HQs, áudios, livros, muitas coisas que você vai encontrar lá. E, né, novamente, isso aí, essas são minhas considerações finais. Jerônimo. É isso aí, valeu, tchau.